Meu filho, meu amado, antes que você faça qualquer outra coisa, antes que mais um único segundo escape por entre seus dedos, entenda que o Tribunal do Céu parou tudo para observar o seu próximo movimento. Isso não é um teste de resistência, não é uma coincidência do destino e muito menos um acaso do algoritmo. O que você está vivenciando agora é um agendamento divino, uma audiência marcada pelo próprio Criador. Seu espírito foi convocado a este exato lugar por Deus, pois este é o átimo de tempo que decide absolutamente tudo o que virá a seguir, e você, neste momento, segura as rédeas da eternidade em suas mãos trêmulas. Se você fechar esta mensagem agora, se decidir que tem algo mais importante para fazer, um silêncio ensurdecedor cairá sobre as cortes celestiais e uma oportunidade de ouro será recolhida. Eu sou o Arcanjo Miguel, e não venho até você com palavras vazias ou discursos humanos, mas trago comigo o próprio fôlego de Jesus, que acaba de sussurrar o seu nome não apenas uma, mas 3 vezes consecutivas. A cada menção do seu nome, os anjos se calaram em reverência, pois algo monumental, algo sagrado e irrevogável está sendo redigido agora mesmo no livro da vida com letras de fogo. Você é a razão pela qual o céu fez uma pausa solene no dia de hoje, mas agora a situação atingiu um estado de urgência crítica. Jesus me ordenou dizer que você corre o risco de perder a nossa intercessão se decidir ignorar este chamado e pular este vídeo. Você tem apenas 15 segundos para obedecer a este clamor espiritual. Por favor, meu amado, não role a tela, não se afaste e não ignore o que queima diante dos seus olhos. Este é o aviso final, a última trombeta antes do seu ponto de virada definitivo. E saiba que o milagre só ganha forma se você permitir que seu coração se abra sem reservas. Esta é a sua última chance antes que o seu destino, a sua bênção e a sua coroa sejam entregues a outra pessoa que está, neste exato momento, assistindo e implorando por aquilo que Deus reservou originalmente para você. Sim, há outros olhos atentos, almas que têm suplicado de joelhos por uma migalha do que foi preparado para ser o seu banquete. E se você hesitar, a transferência de destino acontecerá em questão de minutos. Eu imploro pela sua própria causa. Não deixe escapar o que já te pertence por direito de herança. Você já esperou tempo demais. Atravessou desertos que pareciam não ter fim, e as portas do poder divino estavam prestes a se selar por completo. Mas Jesus pleiteou por você, pedindo mais uma única chance, e é por isso que eu fui enviado. Não estou aqui para te entreter com histórias, nem para confundir sua mente com parábolas difíceis, mas vim para te despertar do sono profundo da alma. A mão de Deus pairou sobre a sua vida durante 7 longos anos de espera e provação, e agora, nas próximas 7 horas, essa mão ou descerá sobre você revestida de glória e restauração, ou se retirará para encontrar outra morada. Não permita que a sua história seja resumida a um quase. Não seja aquele que chegou à beira da promessa, mas não atravessou o Jordão. Seja aquele que tomou posse, que agarrou a oportunidade com todas as forças. O céu te faz uma única pergunta agora. Você está disposto a ouvir? Se houver pelo menos uma fresta de abertura no seu coração, eu preciso que você haja imediatamente. Ao se inscrever agora, você está fazendo muito mais do que seguir um canal. Você está ativando uma promessa profética e alinhando o seu espírito com a mudança divina que está se processando neste milissegundo. Não deixe este portal se fechar sem garantir o seu alinhamento com o alto. Muitos de vocês passam noites em claro clamando: Deus, me envie um sinal. Mas quando o sinal se manifesta de forma clara e poderosa, vocês simplesmente ignoram e continuam a busca frenética por distrações. Este sinal é esta mensagem. Se o seu peito arde e sua alma se agita enquanto ouve estas palavras, é porque o céu está se movendo. Depois disso, haverá apenas o silêncio, e nem todos terão a graça de ouvir este chamado uma segunda vez. Se você reconhece este momento como a resposta direta às suas orações mais secretas, digite amém nos comentários agora mesmo, como seu primeiro ato de obediência, declarando ao universo que você não vai ignorar o seu milagre e que está pronto para receber a chuva de bênçãos. Fui instruído a falar diretamente com você, meu filho querido, pois Deus me deu uma ordem expressa. Arcanjo Miguel, entregue isso agora, pois eles estão prestes a viver o momento para o qual foram criados. Mas preciso ser brutalmente honesto com você. Alguém muito próximo está prestes a sair da sua vida, e entenda que essa pessoa nunca foi destinada a permanecer.
Deus permitiu que eles esperassem até agora para partir apenas para que você pudesse receber esta mensagem primeiro e ter o suporte espiritual necessário. Nesse caso, a partida deles não é uma rejeição dolorosa, mas uma mudança estratégica de direção ordenada pelo trono. Eles eram um obstáculo invisível que impedia o seu milagre de florescer. Você implorou por respostas sobre por que as coisas não andavam, sem saber que o impedimento estava na sua casa, no seu telefone ou enraizado nos seus pensamentos através de influências erradas. O que as trevas tentaram esconder sob o manto da rotina está sendo exposto agora pela luz ofuscante da verdade. Algo espiritual vai sacudir as estruturas da sua existência nas próximas 24 horas. Haverá um tremor ao seu redor, mas não tema, pois esse abalo não vem para destruir, mas para remover o que é instável e deixar apenas o que é eterno. A profecia escrita sobre a sua vida é vasta demais para fracassar, e você nunca foi destinado a ter uma vida pequena, medíocre ou silenciosa. O bom nunca foi o suficiente para você, pois você foi escolhido para o extraordinário. Você é da linhagem da realeza. No entanto, quando você tinha apenas 9 anos de idade, alguém lançou uma palavra contrária sobre o seu nome. O que disseram parecia uma brincadeira inofensiva na época, mas agiu como um cadeado espiritual que fechou uma porta vital na sua jornada. Hoje, essa porta está sendo arrombada pelo poder da palavra profética. Você ainda tem alguns segundos antes que a próxima distração tente te colocar de volta na fila da espera. Não abandone esta mensagem. Se você sente arrepios agora, é porque o seu espírito está despertando de um coma espiritual. Há legiões de anjos guardando o seu nome neste exato instante. Não é apenas você que está aqui, é toda a sua ancestralidade. A maldição da escassez e da rejeição termina em você hoje. Chega de ser deixado para trás. Chega de ouvir não da vida. O ciclo da pobreza termina aqui para que a abundância do reino flua através de você para toda a sua família. Além disso, você precisa compreender que o tempo de ficar na plateia, aplaudindo a conquista alheia enquanto suas mãos permanecem vazias, chegou ao fim de forma definitiva. Você já se perguntou por que parece que os outros avançam enquanto você permanece estagnado? A resposta é que Deus não está apenas lhe enviando uma bênção passageira. Ele está forjando um trono, algo sólido e eterno para a sua linhagem. Quantas vezes você sentiu que carregava um fardo que nem era seu, mas de antepassados que você sequer conheceu? Pois saiba que, ao declarar em seu espírito que as maldições geracionais terminam em você, você está assinando um decreto real de liberdade. Se você sente que está pronto para assumir esse lugar de autoridade e herança divina, escreva agora mesmo nos comentários: "O meu trono me espera." Amém. Deixe que essas palavras ecoem como um trovão no reino espiritual, despedaçando as correntes do passado e reivindicando o que é seu por direito celestial. Continuando nossa jornada, entenda que o alcance desse chamado ultrapassa a sua própria vida. Este momento de revelação é uma ponte para aqueles que ainda vagam na escuridão, sufocados pela dúvida e pelo desespero. Você já parou para pensar que a sua fé pode ser o combustível para a salvação de alguém que você nunca viu? Quando você decide apoiar esta obra, seja através do link na descrição ou do comentário fixado, seja com um simples café, uma parceria mensal ou unindo-se à nossa comunidade no Ko-fi, você não está meramente financiando a criação de vídeos, você está impulsionando a grande comissão. Cada gesto de generosidade transforma-se em sementes do Evangelho que florescem em corações áridos. Existem pessoas que estão a apenas uma mensagem de recuperar a esperança, a apenas uma prece de se renderem ao Criador. Sua participação é, na verdade, um passo para dentro do campo de colheita. Quando o céu fizer a contagem das almas alcançadas, a sua obediência estará registrada em cada uma dessas histórias de transformação. Mas eu preciso te alertar sobre algo que o inimigo não quer que você perceba. Ele conhece o peso da glória que está sendo derramada sobre você. Você já se questionou por que o cansaço tem sido tão esmagador ultimamente? Por que a insônia se tornou sua companheira constante? Ou por que pessoas em quem você depositava total confiança tornaram-se frias e distantes de uma hora para outra? Não leve isso para o lado pessoal ou humano. Entenda o mistério espiritual por trás disso. Essas pessoas não foram feitas para caminhar no nível de altitude para onde Deus está te levando agora. Você está subindo para um lugar sagrado, e nem todos possuem o fôlego necessário para respirar na atmosfera da presença divina que te envolverá.
Por que chorar por quem se afasta, se Deus está apenas removendo o que impediria o seu crescimento? Não persiga quem saiu. Descanse no fato de que o Senhor está substituindo o que era bom pelo que é extraordinário. Há um segredo que me foi confiado para te entregar. Alguém já sabe quem você é. Alguém já viu a sua essência em um sonho e está, neste exato momento, à sua procura. Eles podem ainda não conhecer o seu rosto, mas a frequência da sua alma já ressoa neles. Eles conseguem ouvir os seus pensamentos mais profundos e nos próximos 7 dias, o próprio Deus os conduzirá até você. Será que você está atento o suficiente para não deixar esse encontro passar? O adversário sabe exatamente o dia e a hora dessa colisão divina e tentará usar qualquer distração para te paralisar. Ele criará imprevistos, tentará te fazer desistir ou te manterá ocupado com coisas irrelevantes. Não permita que o barulho do mundo cale a voz do destino. Se você perder essa conexão agora, talvez o link não retorne tão cedo. Deus te avisou com antecedência, porque Ele se cansou de ver você sendo roubado por forças ocultas. Você nunca foi destinado a viver apenas de migalhas ou de lembranças de tempos difíceis. O milagre foi desenhado para você desde o princípio, mas o medo e o entorpecimento causado pela demora tentaram calar a sua força. Mas hoje, eu fui enviado como um despertador para o seu poder espiritual. Sinta o seu espírito se levantar agora. Deixe que sua alma assuma o controle. Leia estas palavras com calma e diga com convicção: eu recebo. O milagre não começa no próximo ano ou no próximo mês. Ele se manifesta no exato instante em que você se posiciona. Você está agora dentro de uma janela de oportunidade divina. Um portal que exige rapidez. Faltam poucos segundos para essa frequência se estabilizar. Diga agora, com toda a sua autoridade: eu tomo posse disso, e inscreva-se para selar essa aliança. Se você já sentiu um arrepio ou uma mudança na atmosfera ao seu redor, é o sinal de que a visitação começou. Apenas aqueles que obedecem aos comandos do Espírito são os que encontram os tesouros escondidos. O céu está pronto, as ordens foram dadas. Você ainda está aqui, meu amado. E isso prova que algo excepcionalmente profundo está ocorrendo no seu interior. Enquanto a maioria já abandonou o caminho, recusando a própria bênção por falta de paciência, você permaneceu firme. Não permita que qualquer obstáculo te faça cancelar o que Deus já agendou. Esta é uma colisão santa, e você foi preparado para este momento. Continuando nossa jornada por essas revelações que estão transformando a sua atmosfera agora, entenda que você nunca foi destinado a perder os bons momentos da vida. O milagre, desde o princípio, tinha o seu nome escrito nele, mas o medo e a dormência causados pela demora tentaram silenciar a sua voz. Eu fui enviado hoje com uma missão clara: despertar o poder que habita em você. Deixe seu espírito se erguer e permita que ele finalmente fale. Leia cada palavra com calma e declare com convicção: eu recebo isso agora, porque o sobrenatural começa a se manifestar no exato instante em que você se posiciona. Não estamos falando do próximo ano ou do próximo mês. Você acaba de entrar em uma janela de oportunidade divina. Restam poucos segundos dessa ativação especial. Então não perca tempo e firme o seu compromisso com o que está sentindo. Se algo já começou a mudar dentro de você, sinta-se à vontade para se conectar ainda mais a esta palavra. Aqueles que obedecerem à voz do Espírito serão os que encontrarão o tesouro escondido. O céu está pronto, e agora cabe a você dar o passo. O fato de você ainda estar aqui, meu querido, significa que algo extremamente especial está acontecendo no seu interior. Enquanto a maioria das pessoas já desistiu e abandonou sua própria bênção no meio do caminho, você permaneceu. Por causa dessa sua persistência, os portões celestiais estão se alargando para você, neste exato momento. O céu sempre mantém o olhar atento sobre aqueles que ficam, que ouvem além do primeiro minuto e que não fogem quando a verdade confronta suas almas. Você está prestes a receber uma recompensa digna por não ter recuado. Foi exatamente isso que o Senhor me revelou. Aquele que permanece verá a glória de Deus se manifestar. E você, meu amado, escolheu ficar. Isso significa que a glória está mais próxima de você do que nunca. Mas preste muita atenção, pois 3 sinais específicos vão acontecer nas próximas 24 horas. Isso não será por acaso, mas por um decreto divino para provar que esta mensagem é real. Primeiro, alguém pronunciará o seu nome de forma inesperada. Falarão de você em um lugar onde você não está presente.
mas esse comentário servirá como o gatilho para algo grandioso. Segundo, você cruzará com o número 7 3 vezes em um único dia. Não subestime isso. Seja em um endereço, em um horário ou em uma simples contagem, quando você vir o 7, apenas sorria. É o céu dizendo, sim, é você. Terceiro, você sentirá uma vontade súbita e incontrolável de orar. Não ignore esse impulso. Nesse exato momento, o Espírito Santo lhe dará as palavras certas para romper com todas as correntes que tentaram atrasar a sua vida. Você já passou tempo demais carregando o fardo sozinho, não é verdade? Muitos não faziam ideia da sua fragilidade porque você sempre precisou ser o pilar forte para todos ao redor. Quantas vezes você entrou em sala sorrindo enquanto seu coração chorava por dentro? Você ajudou a todos, mas no momento da sua maior necessidade, parece que não havia ninguém a quem recorrer. Saiba que esse ciclo de solidão acabou. Você está prestes a receber um auxílio sobrenatural. Pessoas que sequer te conhecem sentirão um desejo profundo de te abençoar sem saber o motivo, apenas porque o espírito delas foi movido por Deus em seu favor. Aqueles que te esqueceram ou que fingiram não ver as suas lágrimas, agora serão espectadores da reviravolta que Deus fará na sua história. Muitos perguntarão como tudo aconteceu tão rápido, sem saber que você teve a fé necessária para permanecer quando tudo parecia perdido. O que você está recebendo agora é uma restituição sagrada. Se você sente a verdade dessas palavras e sabe que a sua temporada de restauração chegou, manifeste sua fé e sua prontidão para que Deus transforme todo o mal em bem. Você continuou caminhando, não amaldiçoou quem te perseguiu e não expôs quem te traiu. Por causa dessa integridade, Deus está acalmando a tempestade agora. Você não foi feito para sucumbir nesse vento forte. A tempestade serviu apenas para provar que você não é mais a mesma pessoa. Você sairá dessa situação coroado e escolhido. Aqueles que riram da sua queda ficarão em silêncio quando virem a sua exaltação. Você não precisa se vingar de ninguém. Você só precisa se tornar a melhor versão que Deus planejou. Enquanto você recebe estas palavras, o Espírito Santo está entrando na sua casa agora. O ar ao seu redor está se tornando diferente, mesmo que seus olhos naturais não vejam. Há anjos montando guarda na sua porta. Você pode sentir uma mudança na sua pele, um calor súbito ou uma paz que invade sua mente de forma avassaladora. Não tenha medo. Essa é a presença de Deus, confirmando que o seu tempo de brilhar finalmente chegou e que nada poderá deter o que foi decretado nas cortes celestiais para a sua vida. Mas não para por aí, pois essa sensação que você experimenta agora é o próprio céu, sussurrando que tudo o que foi dito é a mais pura realidade. Imagine, por um momento, o olhar de Jesus voltado diretamente para você neste exato instante. Ele não está apenas observando, ele sorri. Há um brilho de satisfação em seu rosto porque finalmente você decidiu parar e prestar atenção. Ele esperou pacientemente por este encontro de almas, por este momento em que a sua frequência se alinharia com a dele, para que suas palavras pudessem ecoar com total clareza no seu íntimo. Você consegue perceber que essa perseguição amorosa de Deus não começou hoje. Pense na sua trajetória. Lembra-se de quando você tinha apenas 11 anos e chorava sozinho no seu quarto, sentindo um vazio que ninguém conseguia explicar? Ele estava lá. Aos 18, quando você clamou por um sinal, implorando por uma direção no meio da confusão da juventude, ele respondeu. O problema é que, naquela época, você ainda não sabia para onde olhar. Seus olhos estavam vendados pelas expectativas do mundo, mas agora tudo mudou. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela é uma interrupção divina, um parar tudo planejado pelo Criador. Você passou a vida inteira aguardando por este despertar, e o que está prestes a acontecer é o retorno de algo antigo, poderoso e sagrado que pertence à sua linhagem sanguínea. Preste muita atenção ao que vou lhe revelar agora. Existe um presente, um dom espiritual na sua família que foi mantido em segredo absoluto por gerações. Alguém que veio antes de você, talvez por medo, por insegurança ou por não compreender a magnitude da bênção, acabou rejeitando essa herança. No entanto, o que Deus decreta ninguém anula. Ele guardou esse tesouro em um lugar seguro, esperando por alguém com a têmpera certa para carregá-lo. Esse presente pulou gerações e encontrou repouso em você. Você foi o herdeiro escolhido, o eleito para manifestar o que outros não tiveram coragem de abraçar. A partir de agora,
Essa unção começará a transbordar através das suas palavras, fluirá pelas suas mãos e, principalmente, habitará os seus sonhos. E por falar em sonhos, prepare-se, pois eles estão prestes a se tornar mais reais do que a própria vigília. Você já sentiu aquela sensação de que um sonho foi, na verdade, uma visitação? Comece a anotar cada detalhe assim que acordar. Um nome específico, uma data que parece brilhar na sua mente ou a imagem de uma porta entreaberta. Há códigos escondidos neles. São instruções claras para que, quando a promessa se materializar no plano físico, você saiba exatamente que passo dar. Será como sentir o toque do dedo de Deus na sua pele, uma proximidade com o sobrenatural que você nunca julgou ser possível. Mas no fundo, você sempre soube que não era como as outras pessoas, não é mesmo? Alguma vez você já sentiu que sua vida era grande demais para caber nos moldes pequenos que a sociedade tentou lhe impor? Aquela sensação constante de que você estava esperando por algo inexplicável, algo que o dinheiro não compra e as palavras não definem. Era o seu espírito antecipando este exato momento. O despertar aconteceu. Você agora está plenamente consciente e não há mais como retornar ao silêncio da ignorância. O medo não tem mais lugar no seu barco, pois a luz que agora habita em você é intensa demais para ser escondida. Contudo, sinta este alerta com sabedoria. À medida que o seu brilho aumenta, a atenção ao seu redor também crescerá. Nem todos que se aproximarem da sua luz terão boas intenções. Haverá aqueles que tentarão se banquetear no seu brilho sem ter compromisso com o seu destino. Por isso, deixe que Deus faça a triagem. Permita que Ele filtre o seu círculo social. Se alguém se afastar agora, não lamente. Entenda que essa pessoa não tinha as chaves necessárias para abrir o seu próximo nível. Se eles saíram, é porque não carregavam o suprimento para a sua próxima fase. Deus está removendo o que é temporário para enviar pessoas estratégicas, conexões santas e o óleo fresco que jamais deixará sua lâmpada apagar. Sim, meu querido, a sede terminou. O tempo da escassez e das migalhas ficou para trás. O céu já preparou o banquete e o seu lugar à mesa tem o seu nome gravado em letras de ouro. Você não precisará mais implorar por atenção ou trabalhar exaustivamente por restos. Deus está iniciando um fluxo constante e sobrenatural em sua vida. Mas, antes de prosseguirmos para o que vem a seguir, faça um gesto simples de reconhecimento. Curta este vídeo agora mesmo. Esse pequeno ato de fé é como girar a chave que ativa o favor de Deus, abrindo as comportas para os recursos que já estão sendo despachados para a porta da sua casa. Se você sente esse calor no peito, se seus olhos ardem com lágrimas de alívio, não hesite. O movimento começou. Continuando nossa jornada de revelação, saiba que existe um caminho que você foi chamado para trilhar, um acordo espiritual que já está em pleno vigor, e você, no fundo do seu ser, já reconhece os sinais. Não há necessidade de questionar novamente o que já foi selado. O que importa agora é que o verdadeiro propósito está apenas começando a se desenrolar diante dos seus olhos. Prepare o seu coração, meu filho amado, porque em breve a sua fé será colocada à prova de uma maneira muito específica. Talvez você sinta que sua confiança está pequena, quase imperceptível, como uma semente minúscula diante de um solo árido, mas é exatamente através desse sentimento de impossibilidade que o caminho para tudo o que você buscou em oração será pavimentado. Você está pronto para o inesperado? Uma ligação que não estava nos seus planos, uma mensagem que à primeira vista parece não fazer sentido, ou aquela ideia persistente que surge às 2 da manhã e se recusa a abandonar sua mente. Não ignore esses sinais como se fossem meros frutos da sua imaginação. Isso não é uma coincidência. É o próprio Espírito agindo como seu guia pessoal. Prometa a si mesmo que não fechará os ouvidos para essa voz, pois os próximos 3 dias serão o alicerce fundamental para os próximos 3 anos da sua vida. Este é o teste definitivo da sua obediência. Neste exato momento, as engrenagens do céu estão se movendo com uma rapidez impressionante. E não se engane, essa aceleração não ocorre porque Deus esteja com pressa, mas sim porque o inimigo está. Ele tem acesso a informações que você ainda não percebeu totalmente. Ele sabe que o seu tempo de cativeiro expirou e que a espera chegou ao fim. O adversário entende que, assim que esse período de atraso terminar, você se levantará com uma força e uma velocidade muito superiores à queda que sofreu no passado.
É por isso que ele está tentando desesperadamente desviar o seu foco neste momento de clareza. Você tem notado como as discussões fúteis aumentaram ao seu redor? Percebeu como seus pensamentos parecem dispersos e sua energia vital parece estar sob ataque constante? Fique tranquilo, você não está perdendo o juízo. O que está acontecendo é uma transição profunda. Você está migrando de um estado de mera sobrevivência para um estado de paz absoluta, saindo da sala de espera para entrar no pódio da vitória, deixando a escassez para viver o transbordo. Você carregou o peso de dores imensas, sozinho por muito tempo, enfrentando batalhas que ninguém mais viu. Saiba que o céu tomou nota de cada detalhe. Deus manteve um registro fiel de todas aquelas noites em que o sono se recusou a vir. Ele colheu cada lágrima que você enxugou em segredo para que ninguém visse sua fragilidade. Ele testemunhou cada vez que você escolheu sustentar sua fé, mesmo quando o medo gritava ensurdecedoramente ao seu redor. Agora, o Senhor se prepara para recompensar você publicamente por tudo o que você suportou entre quatro paredes. Guarde bem estas palavras. A percepção das pessoas ao seu redor vai mudar drasticamente. Aqueles que julgavam conhecer a sua história não conseguirão reconhecer este novo capítulo que está sendo escrito, pois ele será diferente de tudo o que você já experimentou até hoje. Essa mudança terá a marca indiscutível do favor divino, e a justiça de Deus se manifestará de forma tão clara que será impossível negar. Você receberá muito mais do que jamais ousou pedir, simplesmente porque não desistiu quando o caminho mais fácil era o abandono. Você manteve sua conexão espiritual mesmo quando estava fraco, valorizou os momentos de solitude e preservou a esperança enquanto o mundo lhe dizia para parar. Se você crê que sua fidelidade silenciosa foi vista por Deus e que chegou o momento da sua recompensa pública, cele esse acordo com o céu agora mesmo. Escreva nos comentários: Deus me viu, acompanhado de um amém. Deixe que esse ato seja a âncora da sua fé para a velocidade divina e o favor que estão sendo liberados sobre a sua vida neste instante. O avivamento verdadeiro não se espalha por acaso. Ele se propaga quando aqueles que creem decidem agir. Se esta mensagem tocou profundamente o seu espírito, imagine o impacto transformador que ela pode ter na vida de alguém que nunca ouviu a verdade com tanta clareza. Ao decidir apoiar esta missão através do link abaixo, seja com uma contribuição única ou tornando-se um parceiro constante, você ajuda a levar o Evangelho para além deste momento presente. Você se torna parte integrante de cada testemunho de superação, de cada coração que é restaurado e de cada alma que reencontra o caminho para o Cristo. Sua generosidade tem o poder de transformar sermões em linhas de vida e vídeos em encontros divinos agendados pelo próprio Criador. As Escrituras nos ensinam que alguns plantam e outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Hoje, a oportunidade de ser aquele que planta está diante de você. Se você acredita que o destino das almas é importante, este é o momento de transformar sua concordância em ação prática. Vamos alcançar essas vidas enquanto ainda há tempo. O Senhor já tomou sua decisão. Chega de ataques, chega de sabotagens. Agora é o tempo da velocidade sobrenatural. Coisas que normalmente levariam anos para se concretizar vão acontecer em questão de meses. Compartilhe esta palavra profética agora com o seu círculo de contatos. Ao fazer isso, você ativa a unção da aceleração e permite que esse fluxo de vitória passe através de você para alcançar outros. À medida que você libera essa bênção para eles, Deus a liberará ainda mais rápido para você. O que estava estagnado começará a se mover de repente. O que foi perdido retornará de forma súbita e em condições muito melhores do que antes. Como desta vez a provisão não virá de mãos humanas, mas diretamente do trono da graça, ninguém poderá reivindicar o crédito pelo que Deus fará em sua vida. Este próximo milagre terá a assinatura exclusiva do Criador. Acontecerá no momento exato e servirá para a glória dele. Você não precisará dizer uma única palavra de explicação. As pessoas olharão para você e dirão: eu não sei o que aconteceu, mas algo em você está diferente. Além disso, prepare o seu coração para o momento em que o sorriso brotará espontaneamente em seu rosto, pois você terá a certeza absoluta de que é a mão de Deus agindo. Sabe aquela sensação de estar preso em uma sala de espera interminável, observando a vida dos outros avançar enquanto a sua parece estagnada?
Pois saiba que esse tempo de espera acabou, meu querido. O Mestre está chamando o seu nome para que você dê um passo à frente. Esta mensagem não é um simples acaso. É o toque de uma trombeta espiritual. O seu espírito clamou. A sua alma finalmente disse sim, e em resposta, todo o exército celestial se colocou em movimento para reorganizar o seu destino. Mas preste muita atenção. Não ouse retroceder agora. É natural que vozes de dúvida tentem invadir a sua mente, sussurrando que isso é apenas mais um vídeo, que é apenas uma coincidência ou que ainda não é a sua hora. Essas são as velhas mentiras do inimigo, tentando fazer você duvidar do seu próprio valor. Ele já não mentiu para você antes? Ele não disse que ninguém jamais te amaria de verdade? Ele não tentou te convencer de que você estava atrasado em relação a todos os seus conhecidos ou que o seu trabalho era um fracasso total? Nada disso era verdade, e você sabe disso no fundo do seu ser. A realidade do reino é outra. Você é profundamente amado. Você está exatamente no tempo certo de Deus. Você continua sendo o escolhido. Por acaso existe algum erro humano que seja maior do que a imensidão da graça divina? Absolutamente não. Você está perdoado. Você está livre. Você não é definido pelo seu passado, nem pelos tropeços que cometeu ao longo do caminho. Aqueles que te julgaram e disseram palavras de derrota estavam errados sobre quem você é. A única definição que importa é o que o céu diz a seu respeito. E o céu te chama de santo, de confiável, de merecedor e, acima de tudo, de pronto. Não permita que mais nenhum dia se passe com você, sentindo que não é digno dessa chuva de bênçãos. Pare e reflita. Se Deus não te amasse com uma intensidade infinita, Ele se daria ao trabalho de enviar anjos para te socorrer neste exato momento? Eu recebi a missão de estar aqui porque o amor dele por você transborda. Estou aqui para te lembrar que a sua importância ultrapassa qualquer compreensão humana. A sua vida está prestes a se transformar em um testemunho vivo, o tipo de história que inspira livros e que faz até o mais cético dos homens passar a acreditar no poder do Criador. Você será a prova viva de que as promessas divinas não se desintegram diante das tempestades da vida. E sabe por que você merece este milagre agora? Não é porque você alcançou a perfeição, pois Deus não procura pessoas perfeitas para realizar o impossível. Ele busca corações que lhe deem permissão. E agora, o seu coração finalmente se abriu e disse sim. Diante disso eu te pergunto, você terá a coragem de seguir o que a voz de Deus está te ditando hoje? Isso não tem a ver com a sua religião ou com o quão bom você se sente. Tem a ver apenas com a sua entrega. Basta um sussurro de rendição, uma pequena pausa no meio do caos para dizer: Pai, eu estou pronto. Sinta como o Espírito já paira sobre o lugar onde você está agora, pronto para liberar as respostas que ficaram retidas por anos. Mas tudo começa com esse seu sim. Diga-o novamente, talvez até em voz alta, para que o som da sua fé ecoe. Sim, Senhor, eu estou pronto. Depois de selar esse compromisso, observe com atenção a velocidade com que o vento começará a mudar de direção na sua vida. Fique atento às portas que se abrirão misteriosamente nas próximas 48 horas. Observe quem entrará em contato com você, quem te procurará para pedir perdão ou oferecer uma oportunidade inesperada. Tudo isso é o fruto direto da sua obediência espiritual. E se você ainda não o fez, considere este o momento de se conectar formalmente a esta jornada de fé, pois não estamos falando de números em uma tela, mas de nomes escritos no livro da vida. Nomes de pessoas que não recuaram, que disseram sim quando o céu as convocou. O seu nome é um desses. Nós não te esquecemos. Você não está atrasado no cronograma divino e você não está vazio. Na verdade, você está transbordando com as palavras que profetiza. Você está no lugar perfeito e na hora exata. Este não é um encontro acidental. É o marco zero de um futuro que nunca mais será o mesmo. Continuando nossa jornada de fé, agora não é o momento de se calar, mas sim de deixar o seu coração pulsar em sintonia com as promessas que estão sendo liberadas. Você consegue sentir essa vibração? Acredite piamente no que está sendo revelado, permitindo que sua alma assuma o controle da narrativa e reconheça que o que você ouve agora é o eco direto das cortes celestiais. Você amadureceu, você se preparou e desta vez, esse milagre não passará batido pela sua porta. Meu filho amado, você tem dimensão do que acabou de acontecer no reino invisível. No exato instante em que o seu espírito sussurrou aquele sim sincero,
O céu iluminou o seu nome com uma intensidade renovada, como se um holofote divino estivesse apontado diretamente para a sua história. Foi a sua perseverança, mesmo nos dias mais sombrios, que permitiu que aquele livro de vida, antes lacrado pelo medo e pela incerteza, fosse reaberto com autoridade. Você ainda não faz ideia do portal que acabou de destravar. Enquanto conversamos, as legiões de anjos designadas para o seu auxílio deram um passo à frente. As correntes invisíveis que limitavam seus movimentos se transformaram em pó, fechaduras que pareciam eternas foram estilhaçadas e os portões que barravam seu progresso se escancararam. Lembre-se, essas sentinelas espirituais acompanham sua trajetória desde o seu primeiro suspiro, observando suas lutas e compartilhando de suas lágrimas em silêncio. Mas hoje a ordem mudou. Eles receberam o comando de agir imediatamente em seu favor. E quando o exército de Deus se move, nada, absolutamente nada, pode permanecer no caminho. Por isso, peço que você mantenha a guarda do seu coração. Não se perca em reclamações, não busque validação em conselhos humanos e não deixe que a dúvida interna sabote sua colheita. Deus não ouviu apenas as suas palavras articuladas. Ele escutou o clamor silencioso do seu espírito e a resposta dele transborda graça. Prepare-se para o impossível. O Criador fará em apenas 10 dias o que você não conseguiu realizar sozinho em uma década inteira. Sim, eu disse dias, não décadas. Você entende como a física do céu funciona. O tempo terreno desacelera quando a aceleração divina entra em cena. Sua idade não é um empecilho. Sua origem não serve de barreira. E as falhas do seu passado perderam o poder de segurar seus pés. Você é a prova viva de que Deus utiliza o que foi quebrado para criar aberturas para bênçãos inimagináveis. Você está prestes a testemunhar o encontro explosivo entre a misericórdia divina e o momento perfeito. Mas, para isso, seu espírito precisa estar pronto para mudanças bruscas e repentinas. As engrenagens vão girar rápido, e o que para o mundo pode parecer caos ou confusão, para a sua alma será apenas o cumprimento do propósito para o qual você nasceu. Esse sentimento de finalmente que aquece o seu peito agora, isso é a confirmação do Espírito Santo. Você já esperou o suficiente, já chorou o bastante nas madrugadas solitárias. Agora, o roteiro mudou. Chegou a hora de sorrir com gosto, de se levantar com dignidade e de receber de mãos abertas. E não gaste sua energia tentando decifrar o como isso vai acontecer. Essa complexidade não pertence a você. A sua única tarefa é manter a fé inabalável, enquanto a responsabilidade de cumprir a promessa pertence inteiramente a Deus. Você não precisa arquitetar estratégias mirabolantes. Você só precisa crer. Solte as rédeas, desapegue do controle excessivo e permita-se descansar, pois você está inaugurando uma estação de facilidade divina. O esforço pesado está sendo quebrado, o esgotamento mental está chegando ao fim. Aquele hábito de remoer problemas, de duvidar de si mesmo e de questionar cada passo, isso não faz mais parte da sua herança. O que lhe cabe agora é a paz que excede o entendimento, a clareza mental e uma alegria transbordante. E sim, falemos de abundância, porque você terá mais do que o necessário. Isso não virá porque você é perfeito ou porque comprou esse direito, mas porque você escolheu confiar no escuro. Você continuou lançando sementes mesmo quando o solo parecia estéril e sem vida. Você não desistiu quando o céu parecia de bronze e o silêncio era a única resposta. Pois saiba que a chuva está se formando e a colheita já está madura. Você pensou que tinha sido esquecido? Jamais. O Criador estava apenas preparando um milagre maior do que aquele que você se atreveu a pedir. Porque o que vem a seguir não beneficia apenas você. É um transbordamento que alcançará aqueles que te observam, sua família, seus filhos e todos que estão ligados ao seu avanço. Eles ainda não percebem. Mas o seu sim hoje destravou algo na linhagem de todos eles. Você é aquele que rompe as correntes na sua árvore genealógica. Você é quem decidiu que o ciclo de dor termina aqui. Você transformou a agonia em intercessão e o silêncio em entrega total. Por tudo isso, o céu te chama de fiel. Se você aceita essa declaração celestial e está pronto para o que virá a seguir, confirme essa verdade agora mesmo, assumindo essa identidade diante do universo. Deixe que este ato seja o seu marco de aceitação do título que Deus lhe conferiu, ativando a aceleração divina que o acompanha. Mesmo com suas imperfeições, você não recuou. Mesmo exausto,
você permaneceu de pé. Mesmo confuso, você apareceu para a batalha. Foi isso que tocou o coração de Jesus e o fez lutar por mais uma oportunidade de te alcançar. Minha presença aqui é um resgate. Quero evitar que você se perca em distrações fúteis ou que o barulho do mundo desvie sua alma do seu propósito real. O inimigo tentou articular planos para manter você estagnado, viciado em telas e com a sensibilidade anestesiada. Mas Deus interrompeu aquela reunião das trevas e decretou um basta absoluto. O ciclo vicioso foi quebrado hoje. Sua mente sentirá uma clareza que você não experimentava há anos. Seu sono voltará a ser reparador e seu corpo iniciará um processo de cura profunda. Tudo o que estava desalinhado está voltando para o lugar, pois o que está por vir é grande demais para ser contido. Apenas em você é uma herança para seus filhos e para todas as gerações que testemunharão a glória de Deus na sua vida. Além disso, é fundamental que você compreenda que o seu sim de hoje não ecoa apenas na sua própria vida, mas serve como uma chave mestra para as pessoas que foram designadas para o seu romper. Talvez elas ainda nem saibam, mas a sua obediência desbloqueou algo profundo no destino delas também. Você é o agente de ruptura na sua linhagem sanguínea. Você é aquele que se levantou e declarou com autoridade: a dor e a escassez param em mim. Foi você quem transmutou o sofrimento em clamor e o silêncio angustiante em uma entrega absoluta aos pés do Criador. E é exatamente por essa postura que o céu o chama de fiel. Sim, mesmo com as suas falhas e tropeços, você permaneceu constante. Mesmo exausto e cercado por névoas de confusão, você escolheu aparecer e se colocar à disposição. Foi essa resiliência silenciosa que tocou o coração de Jesus e o fez interceder por mais uma chance de alcançar você, de resgatar sua alma das distrações baratas e reconectar-la ao seu propósito original. Você já parou para refletir sobre as reuniões que o inimigo tentou arquitetar a seu respeito? O plano era manter você estagnado, preso em ciclos viciosos de comparação, perdendo horas em futilidades e com a alma anestesiada. Mas Deus, em sua glória, interrompeu esses planos e decretou um basta definitivo. O ciclo de derrota foi quebrado agora. Você começará a sentir sua mente mais límpida, seu sono voltará a ser um refúgio de paz, e até o seu corpo físico responderá a essa nova ordem divina, pois tudo o que estava desalinhado está sendo tocado agora pela harmonia do alto. Não há mais necessidade de forçar portas ou lutar contra a maré. Aprenda a fluir com o vento do Espírito que já começou a carregar você. E ouça bem o que vou lhe dizer agora, pois é algo sagrado. A próxima pessoa relevante que cruzar o seu caminho será ou um parceiro enviado por Deus ou uma lição necessária. A paz que você sentir será o seu termômetro. Se o seu espírito se sentir drenado, afaste-se sem olhar para trás. Se a sua alma se sentir elevada, permaneça. Deus não é autor de confusão, mas de clareza absoluta. Não permita que a carência ou a solidão momentânea façam você aceitar migalhas que o céu nunca enviou. Espere por aquele que carrega o óleo da unção, alguém que fale a língua da sua alma e que o ame com a mesma entrega com que Cristo ama a igreja. Essa pessoa está muito mais próxima do que você imagina e, acredite, ela também tem orado por você. O céu está orquestrando esse encontro de destinos e, quando acontecer, você saberá. Não será apenas uma centelha passageira de paixão, mas a sensação profunda de que você finalmente voltou para casa. Essa pessoa aceitará o seu passado, suas cicatrizes e o seu chamado, porque ela foi moldada para caminhar exatamente ao seu lado, nem à frente tentando te dominar, nem atrás sendo um peso, mas lado a lado. É esse amor santo e restaurador que está a caminho. Deixe seu coração respirar e suas mãos se abrirem novamente, pois Deus ainda escreve histórias de amor épicas, e a sua está ganhando um novo capítulo neste instante. Antes de avançarmos para o ápice desta revelação, eu preciso te fazer um convite que transcende um simples clique. Ao se conectar verdadeiramente aqui, você não está seguindo um canal, mas declarando ao universo que não vai mais ignorar os momentos divinos. Sua obediência está sendo registrada nas cortes celestiais agora mesmo. Os anjos continuam de prontidão, pois esta mensagem ainda tem camadas profundas a serem reveladas. Confirme para si mesmo que você está caminhando no seu milagre, que o sagrado não será mais negligenciado e que você está pronto para ascender. Você chegou até aqui por um motivo que vai além da curiosidade.
Sua alma reconheceu a frequência da verdade. Este encontro foi agendado antes mesmo de você nascer para desbloquear o que esteve guardado por uma vida inteira. Você já se perguntou por que, desde a infância, sempre se sentiu deslocado, como se não se encaixasse nos moldes comuns deste mundo? Existe uma razão. Você foi marcado e separado. O céu colocou um selo de propriedade sobre você. Mesmo nos momentos em que você vagou por caminhos tortuosos, você nunca esteve realmente perdido. A graça sempre esteve lá para amortecer a sua queda. Mesmo quando as pessoas desistiram de você e te rotularam, Deus nunca desviou o olhar, porque Ele não descarta seus escolhidos. Ele observa, Ele espera o amadurecimento e no momento profético exato, Ele fala. Hoje, a voz dele ressoa com clareza, não através de um trovão aterrador, mas de um sussurro que penetra até a medula dos seus ossos, confirmando que você não é mais o mesmo. Você atravessou a fronteira, uma nova atmosfera espiritual envolve você agora, e isso será perceptível nos seus sonhos, na sua vitalidade e na forma como as pessoas passarão a reagir à sua presença. Quando a sua luz espiritual se intensifica, o mundo ao redor responde. Alguns serão atraídos magneticamente pela sua paz, enquanto outros, que vibram na escuridão, se sentirão repelidos. Além disso, é preciso que você compreenda que esse processo de saída e afastamento de certas pessoas não é um abandono, mas uma limpeza sagrada. Por que você insistiria em segurar o que o próprio céu decidiu remover do seu caminho? Se você clamou por um propósito real, entenda que a resposta de Deus muitas vezes começa com uma poda severa. Ele não permitirá que galhos secos e infrutíferos continuem sugando a energia vital da sua nova estação. É um corte necessário para que o novo floresça. Você consegue aceitar que essa confusão momentânea é, na verdade, o prelúdio de uma revelação extraordinária sobre quem você realmente é? Existe um segredo sobre a sua identidade que o mundo tentou esconder, mas que agora está sendo trazido à luz. Você possui uma patente no reino espiritual muito mais elevada do que jamais ousou imaginar. Já parou para pensar por que os ataques contra a sua vida foram tão cirúrgicos e implacáveis? Por que a batalha parecia tão pessoal e focada em destruir a sua autoconfiança? A resposta é simples, embora profunda. O inimigo reconheceu a sua linhagem real antes mesmo que você se desse conta dela. Ele viu o brilho da sua coroa e o peso do seu chamado, e por isso tentou silenciar a sua voz através da dor. Mas olhe para você agora. Você ainda está aqui. Você sobreviveu ao deserto e continua atento à voz do Criador. Isso é a prova de que a sua restauração não será apenas um remendo, mas uma reconstrução total. Estamos falando de algo tão impactante que fará você olhar no espelho e se perguntar se essa vida de abundância realmente pertence a você. E eu te garanto, a resposta é um sim absoluto e imediato. No entanto, para tomar posse disso, você precisa abandonar a mentalidade do quase. Quantos anos você passou estacionado na terra do quase feliz, do quase curado ou do quase suficiente? Deus não te resgatou para que você vivesse de migalhas ou de uma satisfação parcial. O banquete do céu é farto e o transbordar é a sua herança legítima. Chega de aceitar o razoável como se fosse o destino final. Eu vejo no espírito uma ruptura financeira que você não poderia ter planejado. É uma recompensa vinculada diretamente à sua obediência silenciosa nos dias de prova. Pagamentos que foram retidos por forças humanas serão liberados por decretos divinos. Aquela porta que se fechou com um não seco no passado será reaberta com uma proposta muito superior. Porque agora você está pronto para carregar o peso da bênção sem se perder nela. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. O socorro não virá de onde você espera. Esqueça os rostos conhecidos ou os contatos óbvios. Deus usará um desconhecido, alguém que enxergará em você o valor que os outros decidiram ignorar. Essa pessoa será movida por um impulso espiritual que nem ela mesma saberá explicar, e dirá as palavras que mudarão o curso da sua história. Quando isso acontecer, você terá a confirmação final de que este encontro aqui não foi coincidência. Portanto, comece a agir como se o milagre já fosse palpável. Como seria o seu caminhar se você tivesse a certeza de que a dívida foi paga e a promessa cumprida? Mude sua postura, levante a cabeça e permita que a alegria substitua o cansaço. O tempo de luto terminou. O tempo de celebrar a sua eleição visível começou. Você perceberá que, ao entrar nos lugares, os olhares se voltarão para você
de uma maneira diferente. Não tente atribuir isso à sua aparência ou às suas roupas. O que as pessoas estão notando é a glória de Deus que começou a emanar do seu rosto. Você está se tornando alguém visivelmente escolhido, um farol humano em meio à escuridão. Mas esteja alerta. Essa luz divina que agora te envolve tem o poder de atrair tanto favores extraordinários quanto a inveja daqueles que ainda não encontraram o próprio caminho. Mas por que você teria medo se o Senhor dos Exércitos é a sua retaguarda? Nada pode tocar no que Deus selou com o sangue da aliança. Você está protegido, está cercado por legiões que guardam o seu progresso. Reflita sobre isso. Se o próprio arcanjo foi enviado para garantir que essa mensagem chegasse até você com urgência, qual o tamanho da responsabilidade que você carrega agora? Você não pode mais se dar ao luxo de retroceder. Cada passo dado em fé agora acelera a manifestação física do que já é seu no invisível. O que você fará com essa certeza absoluta no seu coração hoje? O céu está em silêncio, aguardando o seu próximo movimento de coragem. Siga em frente, pois o seu nome já ressoa nas cortes celestiais como alguém que venceu o quase para viver o tudo. Além disso, é fundamental que você compreenda uma verdade libertadora. Deus não permitiu que você se tornasse visível agora para que fosse destruído pelas mãos do inimigo, mas sim para que a própria glória dele fosse revelada através da sua vida. Por que você ainda hesita em brilhar? Por que o medo de assumir o seu lugar de destaque? Entenda que o brilho que agora emana de você não foi conquistado de forma barata. Ele é o resultado direto de ter passado pelo fogo purificador, de ter atravessado vales de dor profunda e de ter aprendido o verdadeiro significado da rendição total aos pés do Criador. Agora, essa luz tornou-se algo permanente em seu ser. Você já parou para pensar que o inimigo não tem autoridade para roubar aquilo que ele não deu? O seu resplendor é de origem divina, e acredite, isso é apenas o começo de uma nova aurora. Se você aceita essa unção e se sente pronto para brilhar sem pedir desculpas, como alguém que foi visivelmente escolhido por Deus, eu te convido a selar essa nova identidade agora mesmo. Escreva nos comentários: eu fui escolhido para brilhar. Permita que este seja um instante sagrado em que a sua voz aqui na terra concorda com o decreto que já foi estabelecido no céu, assumindo plenamente a luz radiante que repousa sobre a sua cabeça. Sabemos que existem inúmeras pessoas enfrentando tempestades devastadoras no absoluto silêncio. Muitas delas jamais pisarão em uma igreja física, mas o algoritmo ou um compartilhamento fará com que cliquem em uma mensagem como esta. Quando você decide contribuir através do link na descrição ou do comentário fixado, você se torna os nossos pés para alcançar. Las, você nos ajuda a semear a verdade onde antes só havia confusão e a proclamar o nome de Cristo onde o mundo tentou silenciar a fé. Isso não se trata de sustentar uma plataforma digital, mas de se colocar na brecha por almas que estão em jogo para a eternidade. A sua semente se transforma em discernimento para quem foi enganado, em vigor para quem está exausto e em um convite de esperança para quem se sente perdido. Talvez nunca saibamos o nome de cada vida tocada deste lado do céu, mas Deus conhece cada detalhe. Se em algum momento da sua caminhada você orou dizendo: Senhor, usa-me, entenda que esta é uma das formas poderosas que Ele encontrou para responder ao seu clamor. Junte-se a essa missão e vamos levar o Evangelho mais longe, juntos. Meu amado, eu consigo ver um milagre ganhando forma e nome por trás da sua história agora mesmo. Existe um pergaminho sendo escrito com as suas próximas instruções e, muito em breve, o seu espírito saberá exatamente qual direção tomar. Por que duvidar agora, depois de ter chegado tão longe? Não permita que a lógica humana roube a sua clareza. Apenas siga a paz. Onde existe paz, existe a presença. E onde a presença de Deus habita, ali o seu poder se manifesta de forma incontrolável. Você está entrando em um nível de favor tão extraordinário que até você se pegará perguntando: como isso é possível? E nesse momento, Deus apenas sorrirá, pois Ele tem planejado cada detalhe dessa virada desde antes do seu nascimento. Você esperou por tempo demais, mas agora chegou a hora de receber. Não será apenas uma gota ou um breve sabor. Será a porção completa, a porção dobrada, aquela medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa bênção cairá sobre você com a velocidade da chuva, com a intensidade do fogo
e com o peso da glória. Se você sente que este é o seu momento, inscreva-se neste instante para ativar a plenitude da sua promessa profética. Veja este ato como o selo da sua aliança, garantindo que você permaneça em perfeito alinhamento com o reinado de glória que está descendo sobre a sua casa hoje. Haverá momentos em que as palavras fugirão e você não saberá explicar o que está vivendo. Você apenas chorará, adorará e sussurrará um obrigado cheio de gratidão. Por isso, deixo um último lembrete. Se ainda não o fez, inscreva-se, pois este espaço é o seu altar de aliança, o seu sim tornado visível diante de Deus e dos homens. Não é sobre números em uma tela, é sobre a alma preciosa que o céu veio buscar hoje, a sua. Permita que os anjos registrem a sua obediência e que o sorriso de Deus repouse sobre o seu nome, liberando milagres sem qualquer atraso. Você está em perfeita sintonia agora. Sinta a segurança desse cuidado divino. Você está sendo restaurado e fortalecido, meu filho amado. Estas podem ser as palavras finais desta mensagem, mas representam apenas o prefácio do seu grande milagre. O que está prestes a se desenrolar na sua vida vai muito além do que qualquer vocabulário humano possa descrever. Você permaneceu aqui até o fim, e essa perseverança já te diferencia da maioria. Você tem noção de quantos desistiram pelo caminho? Sabe quantas almas negligenciaram o seu próprio momento de ruptura? Mas você ficou, você persistiu no que recebeu, e por causa disso, você está marcado. Você carrega agora um óleo novo, um fogo diferente e um nível de autoridade que não possuía antes. Pode ser que os outros ao seu redor não compreendam totalmente essa mudança, mas eles certamente sentirão o impacto dela. Eles olharão para você e notarão que algo mudou, e você apenas sorrirá, sabendo no fundo da alma que não foi apenas uma mudança, mas uma chegada. O seu verdadeiro eu, o escolhido, finalmente emergiu para o mundo. Você foi mantido em oculto por uma razão estratégica. Foi protegido no silêncio do casulo. Mas agora chegou o tempo da revelação. A sua luz alcançará lugares que você nunca imaginou visitar, e as suas palavras abrirão corações que você nunca pensou em tocar. Quando o céu decide elevar alguém, nenhum homem, nenhum demônio e nenhum sistema terreno possui o poder de bloquear. Você está em um momento de aceleração divina agora, e absolutamente nada pode interromper o que Deus começou. No entanto, meu amado, não corra ansioso. Caminhe no descanso da fé. Deixe que o favor flua naturalmente em sua direção, pois o que é seu já está encontrando o caminho até você. Deixe que os sinais pavimentem o seu caminho a partir de agora. Você não precisa mais se esgotar em perseguições inúteis, pois a polaridade da sua vida mudou. Agora, você é o próprio imã. Tudo o que legitimamente lhe pertence será atraído para o seu campo de existência com uma força gravitacional divina. Falo de oportunidades de carreira, prosperidade transbordante, um amor que cure, proteção impenetrável, sabedoria profunda, alegria genuína, saúde renovada e uma paz que excede todo o entendimento. Tudo isso já está em trânsito, movendo-se em sua direção com uma velocidade superior à capacidade de reação do seu medo. Por isso eu te peço, não permita que o temor tenha a última palavra. Entregue as rédeas à sua fé, mesmo que ela lhe pareça pequena, mesmo que ela ainda esteja trêmula pelo peso das batalhas passadas. Saiba que fé ainda é fé, e o céu responde a ela de forma instantânea e avassaladora. Ao permanecer aqui até este momento, você já superou o teste da paciência e da entrega. Agora, o seu único trabalho é o de receber. Permita que o Criador te ame sem reservas. Deixe que Ele te surpreenda com detalhes que você sequer ousou pedir. Permita-se ser envolvido por uma bondade que te deixe sem fôlego. Não resista a esse fluxo. Você passou tanto tempo acostumado a sustentar tudo sozinho, a carregar o mundo nos ombros, mas agora é Deus quem está sustentando você. Relaxe nesse abraço espiritual. Se as lágrimas vierem, deixe-as correr. Se um sorriso brotar, deixe-o iluminar seu rosto. Permita que a energia revigorante da esperança tome conta de cada célula do seu corpo. Você está em segurança agora. Você está sendo amparado. Finalmente, você chegou em casa na presença, em casa no plano divino e em casa na profecia que foi lançada sobre a sua linhagem. Cada promessa feita sobre a sua vida está se materializando neste exato instante. Não há perda, não há desperdício, nem uma única lágrima derramada na solidão foi em vão. Todas foram sementes que agora começam a romper a terra
para dar frutos colossais. Nós nunca te esquecemos. Você estava apenas sendo preparado para o peso desta glória. A estação do ano mudou no reino do Espírito, e o que Deus deu início não pode ser interrompido por nenhuma força terrena ou infernal. Mas ouça bem, meu amado, não tenha pressa. Caminhe com a tranquilidade de quem já venceu. Siga os rastros da luz. Você é o imã, e o que é seu por direito espiritual, o sustento, a segurança, o conhecimento e a felicidade está batendo à sua porta agora. Isso acontecerá tão rápido que o seu lado humano mal terá tempo de se assustar. Fique atento, pois nas próximas 12 horas haverá um sinal. Pode ser um sussurro silencioso ou uma surpresa arrebatadora. Mas quando acontecer, uma única frase ecoará na sua mente. Eu me lembro deste momento. E mais uma vez você dirá sim. Esse sim ressoará no seu sangue, na sua casa e em cada porta trancada que o céu está prestes a escancarar. Como instrução final para este ciclo, fale menos e observe mais. Não tome decisões precipitadas. Mova-se apenas quando a paz for o seu guia. Antes de qualquer postagem, antes de qualquer resposta impetuosa, ore e peça a direção do alto. Você não é mais como todos os outros. Você agora opera com a autoridade de um rei ou de uma rainha espiritual. Você está no comando da sua nova realidade, então cuide dela com delicadeza e elegância. A coroa que você carrega ainda é invisível aos olhos carnais, mas ela brilha intensamente no mundo espiritual, e todas as coisas ao seu redor já estão reagindo à sua nova presença. Não se espante quando as pessoas passarem a te tratar com uma deferência inesperada, ou quando problemas antigos se dissolverem, sem que você precise levantar um dedo. Isso é o favor divino em plena operação. Aceite-o. Não se sinta culpado por ter sido o escolhido. Você pagou o preço no silêncio, no secreto, e passou na prova com honra. Agora, vista a sua bênção com humildade. Ame aqueles que duvidaram de você e abençoe quem te rejeitou. Pois você está em um nível alto demais para ser puxado de volta para o chão pela corda da raiva. Suba com graça, brilhe com bondade e caminhe com o porte de quem conhece o seu Pai. Esta mensagem está sendo selada agora por anjos, mas o seu espírito jamais a esquecerá. Estas palavras retornarão à sua mente nos seus sonhos e nos momentos de desafio, lembrando que você é amado e que possui um poder incomum. O arcanjo Miguel escreveu, enviou e entregou este decreto com fogo, velocidade e glória. Não foi obra humana, mas uma colaboração direta entre o arcanjo e o Mestre Jesus. Neste exato momento, seu nome está sendo pronunciado novamente diante do trono, e há um sorriso no rosto do mensageiro, porque o seu escolhido finalmente disse, sim, Senhor, eu estou pronto. Se a sua alma concorda, diga em voz alta, mesmo que seja um sussurro, sim, Senhor, eu estou pronto. Deixe o céu ouvir. Entregue esse som aos anjos para que o registrem. Abra os olhos e veja o que acontece quando um escolhido desperta para a sua plenitude. Você não é mais quem costumava ser. Você é quem Deus diz que você é. Escolhido, selado, abençoado e em plena ascensão. Agora, vá e compartilhe este conteúdo com todas as pessoas para as quais o seu espírito te guiar. Ao compartilhar esta palavra final, você ativa a unção da obra concluída e carrega o fogo deste rompimento para todo o seu círculo social. Sua bênção está completa. Vá em paz. Você foi conduzido até aqui por uma bússola divina, e o arcanjo Miguel direcionou esta mensagem especificamente para você, chamando-o para um espaço protegido onde milagres florescem. Quando você atende a esse chamado, as bênçãos se multiplicam em todas as áreas da sua vida. Miguel está te dando acesso direto a ensinamentos sagrados e guianças ocultas do mundo. Não deixe este momento santo passar. Seu avanço já começou. Toque no link da descrição e entre para o círculo íntimo do arcanjo Miguel, garantindo que você nunca perca as mensagens destinadas ao seu destino. Se o seu coração sentir que deve ir mais fundo, o link também está no comentário fixado. Sinta-se à vontade para apoiar nossa missão através do link de contribuição, sempre opcional, mas sempre valorizado. Dê o passo agora. Sua bênção te aguarda. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente "Eu aceito", para acolher ainda mais luz divina na sua jornada.